Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades com uma facilidade quase natural, enquanto outras trabalham arduamente a vida inteira e continuam presas no mesmo ciclo de escassez? Imagine a cena. Volca esta barco, remando com toda a sua força contra a correnteza. Seus braços queimam, o suor escorre pelos olhos. O cansaço é físico e emocional. No final do dia, você olha para a margem e percebe que avançou apenas alguns metros. Pior ainda, assim que você para de remar para descansar, a correnteza o empurra de volta para onde começou. Esta é a descrição exata da vida de milhões de pessoas que tentam prosperar sem entender as leis da sabedoria. Elas confundem movimento com progresso. Elas acreditam que a falta de dinheiro é a causa dos seus problemas, quando, na verdade, a falta de dinheiro é apenas o sintoma de uma desordem muito mais profunda. A diferença entre a fortuna passageira e a prosperidade duradoura não está no esforço braçal, mas naquilo que você busca antes de abrir a carteira ou iniciar um negócio. Vamos voltar no tempo para o início do reinado mais esplendoroso que a humanidade já conheceu. Imagine um jovem, Salomão, herdando o trono de seu pai, Davi. Ele não era apenas um sucessor, ele era o herdeiro de um império em formação. Ele tinha o exército mais temido, o território em expansão e as promessas divinas a seu favor. Mas ele sentia o peso da coroa. Ele não pediu mais exércitos, não pediu a morte de seus inimigos e, curiosamente, não pediu ouro. Ele pediu um coração compreensivo para governar. Salomão entendeu algo que a nossa sociedade moderna, frenética e ansiosa, esqueceu completamente. A riqueza é um subproduto da ordem mental e espiritual. Se sua vida financeira hoje parece um balde furado, onde o dinheiro entra e some sem deixar rastro, entenda uma coisa: o problema não é o valor do seu salário, mas a ausência de um alicerce que sustente o peso do crescimento. Um balde furado nunca ficará cheio. Não importa o volume de água que você jogue dentro dele, você pode ganhar na loteria amanhã. Mas se a estrutura da sua sabedoria for frágil, o recurso encontrará um caminho de saída mais rápido que o day entrada. A maioria das pessoas passa a vida tentando capturar o vento, correndo atrás de números, de cifrões, de status, sem perceber que os números são apenas o reflexo da sabedoria aplicada à realidade. Existe uma diferença brutal, quase violenta, entre ser rico e ser próspero. O rico tem dinheiro, o próspero tem a capacidade de criar, manter e multiplicar. O rico pode perder tudo e se tornar pobre. O próspero, se perder tudo, reconstrói um império em metade do tempo, porque o segredo não está no que ele tem nas mãos, mas no que ele carrega na mente. Salomão não se tornou o homem mais rico do mundo, porque era um gênio das finanças modernas ou um mestre do mercado de ações. Ele se tornou o ápice da riqueza, porque buscou a chave que abre todas as portas antes de tentar forçar a fechadura pelo lado de fora. O erro comum, o erro que trava a sua vida hoje, é acreditar que a prosperidade é um destino final, um lugar onde você chega e finalmente descansa. Na verdade, ela é um eco. Se você não gosta do que está ouvindo hoje, na sua conta bancária, na sua mesa ou na sua casa, você precisa mudar o grito original. A verdadeira dor de uma vida travada não é a falta de notas no bolso, mas a sensação constante de que não importa o quanto você faça, o próximo nível parece sempre protegido por um código secreto que você não possui. É a dor de ser capaz, mas não ser eficiente. É a dor de ver outros menos esforçados que você, conquistando o que você deseja. Aqui está a revelação surpreendente, o efeito ahá, que pode mudar sua perspectiva agora. No texto original hebraico, a palavra que Salomão usa para pedir sabedoria é shohimá. Mas essa palavra não significa apenas inteligência
ou conhecimento teórico, ela não é sobre ler livros ou acumular informações. Chorimá é a habilidade prática de julgar corretamente e agir com precisão. É a sabedoria do artesão que sabe exatamente onde bater com um martelo para esculpir a pedra. Salomão não queria saber a teoria da justiça. Ele queria saber como a vida funciona na prática, nos detalhes, nas entranhas das relações humanas e comerciais. Enquanto você continuar buscando o recurso fugirá de você como uma sombra foge daquele que a persegue. No momento em que você passar a buscar a instrução, o recurso será obrigado a te seguir, porque ele reconhece a autoridade de quem sabe o que fazer com ele. O diagnóstico da sua estagnação pode ser muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo do que você imagina. Você está tentando construir um império sobre um solo de confusão. A prosperidade de Salomão começou com um pedido. Sem clareza, a abundância vira caos e o caos consome o homem. Você está pronto para parar de perseguir o ouro e começar a atrair o que o ouro representa? Você já sentiu que está subindo uma escada rolante que desce? Imagine o esforço físico. Cada degrau conquistado exige uma explosão de energia. Se você parar por um segundo para tomar fôlego, a escada te leva de volta para o ponto de partida. Você termina o dia exausto, com a sensação de que correu uma maratona. Mas quando olha ao redor, está exatamente no mesmo lugar. Existe uma linha invisível, porém intransponível, que separa o homem que constrói do homem que apenas sobrevive. E essa linha não é traçada pelo suor, mas por uma única palavra: direção no deserto. Dois homens podem caminhar a mesma distância, sob o mesmo sol escaldante, sofrendo com a mesma sede. Um deles chega ao oásis, mergulha em águas frescas e encontra descanso. O outro caminha em círculos, gastando cada gota de energia até que a exaustão o vence. A diferença entre o sobrevivente e o vencedor não foi o vigor das pernas, não. Foi a resistência física. Foi a precisão do mapa que cada um carregava. A Bíblia nos apresenta um contraste perturbador e fascinante no livro de Provérbios. De um lado, vemos o retrato do homem que se apressa para enriquecer. Ele é ansioso, ele tem pressa, ele atropela princípios e ignora processos. O texto diz que ele não sabe que a penúria, a miséria emocional e financeira virá sobre ele de assalto. Do outro lado, temos o modelo de Salomão, que nos ensina uma frase que deveria ser um mantra de todo empreendedor: a bênção do Senhor é o que enriquece, e ele não acrescenta dor alguma. Pare um instante e faça um auto-check honesto. Como se estivesse diante de um espelho que reflete sua alma financeira, o seu ganho hoje vem acompanhado de uma ansiedade corrosiva, aquela sensação de que, se você não checar o celular agora, tudo vai desmoronar. O seu crescimento financeiro está gerando um rastro de destruição na sua saúde, no seu tempo com seus filhos ou na sua paz de espírito. Se a resposta for sim, você precisa entender uma verdade dura, mas libertadora. Você não está vivendo a prosperidade de Salomão. Você está vivendo a fadiga do Egito. No Egito, o sistema de produção era baseado na escravidão e no esforço mecânico. O texto bíblico descreve que o povo precisava regar a terra com os pés. Imagine a cena para que a plantação recebesse água. O homem precisava pedalar rodas de água ou carregar baldes manualmente. Hora, apus hora, sobe ao chicote, do fighter. Era um trabalho repetitivo, exaustivo e dependente exclusivamente da força física. Já na Terra Prometida, o sistema era diferente. A chuva vinha do céu. A terra bebia a água das chuvas. Isso significa que o próspero não trabalha de forma alguma. Salomão era o homem mais ocupado do seu tempo. Mas isso significa que existe uma diferença de posicionamento. O jeito errado de buscar a riqueza é focar obsessivamente no quanto você quer ganhar.
enquanto ignora o como você está vivendo, é acreditar que a força bruta do seu braço é capaz de sustentar o equi. Só a sabedoria espiritual e emocional. Podman é como tentar segurar a areia com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos vãos dos dedos. O efeito surpresa que a maioria das pessoas ignora é que Salomão nunca foi um trabalhador braçal no sentido comum. Ele era um administrador de sistemas. Ele não carregava as pedras do templo. Ele projetava a logística para que as pedras chegassem no tempo certo. Enquanto você gasta 10 horas tentando carregar 10 tijolos nas costas, o homem sábio gasta as primeiras 5 horas construindo um carrinho de mão. No final do dia, o sábio transportou 100 tijolos e ainda tem energia para jantar com a família. Enquanto o tolo transportou 10 e está no hospital, a revelação que muda o jogo é entender que o esforço sem estratégia é apenas uma forma lenta e dolorosa de fracasso, mascarado de dedicação. Você não precisa de mais horas no seu dia. Todos temos as mesmas 24 horas, desde o mendigo até o bilionário. O que você precisa é de mais relevância no que faz com as horas que já tem. O contraste entre o jeito errado e o jeito certo, é claro, o jeito errado busca o dinheiro e perde a vida. O jeito certo busca a sabedoria e o dinheiro vem como um servo fiel. A sua dor de hoje é fruto de um trabalho duro ou de um trabalho cego? Se você perdesse tudo, o que possui hoje, sua casa, seu carro, seus investimentos e até o seu emprego, o que sobraria da sua capacidade de reconstruir do zero? Essa é uma pergunta que separa os homens de meninos. A maioria das pessoas entra em pânico absoluto diante dessa possibilidade porque sua segurança está depositada no que elas têm, no objeto, na posse. Mas o homem que entende a sabedoria de Salomão sabe que a riqueza real é algo que você é. Se você tirar tudo de um homem sábio, ele continuará sendo rico, apenas estará temporariamente sem dinheiro. Salomão nos deixou um rastro de 3 pilares estratégicos, 3 motivos técnicos que explicam por que ele não apenas acumulou ouro, mas se tornou a maior referência de riqueza da história humana. Ele não foi um acidente geográfico, ele foi um projeto. O primeiro motivo da sua vitória foi a priorização da ordem. Antes do ouro chegar em navios vindos de Ofir, Salomão organizou o reino por dentro. Ele não esperou ficar rico para ser organizado. Ele foi organizado para poder suportar a riqueza. Ele dividiu o território em 12 distritos. Estabeleceu administradores de confiança e criou um sistema logístico onde cada peça sabia exatamente. O caos é o maior repelente de riqueza que existe no universo. O dinheiro foge da desordem como quem foge de um incêndio. Se você não consegue gerir R$1.000 com excelência, se não sabe para onde cada centavo vai, o universo dificilmente lhe entregará 10.000. Por quê? Porque a desordem destruiria o recurso e destruiria você no processo. A prosperidade exige uma estrutura que a suporte. O segundo pilar foi a aliança de valor. Salomão entendeu que a genialidade isolada é limitada. Ele estabeleceu parcerias internacionais, como a famosa aliança com o rei de Tiro. Ele trocava o trigo e o azeite que tinha em abundância pelo cedro do Líbano e pela habilidade dos artesãos estrangeiros que ele não possuía. Ele entendeu que ninguém prospera sozinho em um vácuo. A riqueza não é uma ilha. Ela flui através de pontes. Enquanto o medíocre olha para o vizinho com inveja e competição, o próspero olha para o parceiro em busca de cooperação. Sei, você quer chegar rápido? Vá sozinho. Mas se quer chegar longe e rico, construa alianças que complementem suas fraquezas. Mas a revelação cultural mais profunda, o verdadeiro efeito surpresa deste reinado, está no conceito de magnificência. No hebraico, a glória de Salomão não era uma exibição de ego ou vaidade. Era um testemunho de identidade. Ele não construía de qualquer jeito. Ele buscava o melhor cedro, o ouro mais puro, a pedra mais bem lapidada.
Sabe por quê? Porque a mediocridade é, na verdade, muito cara. O medíocre precisa ser refeito. O medíocre não atrai atenção. O medíocre não gera valor. A excelência, por outro lado, atrai governantes. O texto diz que reis e rainhas viajavam meses cruzando desertos, apenas para ver como Salomão organizava sua mesa e como seus servos se vestiam. A vitória de Salomão não veio de uma sorte divina aleatória, como se Deus tivesse escolhido um favorito sem critérios. Veio de um compromisso inegociável com a qualidade. Enquanto o mundo se contenta com o suficiente, o próspero busca o extraordinário em cada pequeno detalhe. Se você é um funcionário, seja ou Meller, se é um empresário, entregue mais do que o combinado. A excelência é a linguagem que a riqueza entende. Você já parou para pensar que o que você chama de crise pode ser apenas um reflexo da sua falta de preparo para a abundância? Imagine que uma chuva torrencial de bênçãos caia sobre a sua casa hoje. Se o seu telhado estiver furado e seus tanques estiverem sujos, a água vai destruir seus móveis, em vez de matar sua sede. A riqueza não é algo que você persegue com uma rede de caçar borboletas. É algo que você hospeda como um convidado ilustre. E para hospedar a prosperidade, sua casa mental, seus processos e suas alianças precisam estar em ordem. A revelação de hoje é simples. Pare de pedir mais dinheiro e comece a construir os sistemas que o dinheiro deseja habitar. Você já sentiu que quanto mais você sobe na vida, mais fortes e perigosos se tornam os ventos que tentam te derrubar? Existe um mito perigoso de que a prosperidade resolve todos os problemas humanos. Na verdade, a riqueza não muda. Ela apenas amplifica o que já estava escondido no seu coração. Se você é generoso quando tem pouco, será um filantropo quando tiver muito. Mas, se você guarda sementes de orgulho ou autossuficiência, a abundância será o combustível que fará essas ervas daninhas sufocar em sua alma. Hoje eu quero abrir as cortinas de uma jornada de vulnerabilidade. Quero falar sobre o homem. Salomão, não apenas sobre o rei, porque para você chegar onde ele chegou, e menos o mais importante, permanecer law, você precisa aprender com as cicatrizes dele e não apenas com a sua coroa. Eu me lembro de momentos na minha própria trajetória, onde a busca pelo mais quase me fez esquecer o porquê. É uma armadilha sutil. Você começa buscando sabedoria para servir, mas, se não vigiar, termina usando a sabedoria para servir a si mesmo. Salomão viveu o ápice da glória humana, mas ele também enfrentou o abismo da desconexão. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Como pode o homem que tinha tudo chegar à conclusão de que nada bastava? A resposta está na jornada da vulnerabilidade. Salomão venceu a pobreza, venceu a ignorância e venceu seus inimigos externos. Mas ele quase foi derrotado pelo seu maior adversário, o seu próprio conforto. A dor que Salomão enfrentou em sua fase madura é a mesma dor que muitos de vocês sentem hoje. A dor do vazio que o dinheiro não preenche. Você luta para pagar as contas, acreditando que o dia em que o saldo estiver alto, a paz será automática. Salomão está aqui para te dizer que a paz não é comprada, ela é cultivada. Ele venceu a dor da mediocridade, mas teve que lutar contra a dor da distração. Ele começou a fazer concessões. Ele permitiu que alianças estrangeiras, que deveriam ser apenas comerciais, se tornassem alianças espirituais que corromperam seu foco. Aqui está o ponto de virada para você. Vulnerabilidade não é uma fraqueza, é o seu sistema de segurança. No momento em que Salomão se achou sábio demais para ouvir conselhos ou forte demais para cair, ele começou a declinar. Você, eu, todos nós estamos sujeitos a esse mesmo ciclo. A diferença é que hoje você tem a chance de aprender com A prosperidade de Salomão era tão grande que ele se tornou um alvo de sua própria autossuficiência. O efeito, deste estágio da jornada é entender que a verdadeira sabedoria
inclui a consciência constante da nossa própria fragilidade. No hebraico, a palavra para homem é Adam, vinda de Adamá, que significa terra, solo. Salomão, apesar de todo o ouro, continuava sendo terra. Se a terra não for regada pela humildade, ela racha e morre. Não importa quão rico seja o adubo. Ele descobriu, talvez tarde demais em algumas áreas, que o sucesso sem sucessão e sem propósito espiritual é apenas um fardo dourado. Olhe para o seu futuro agora, o que o voca vier. Se você vê apenas números crescendo, você está correndo o risco de Salomão. Mas se você vê uma jornada onde você cresce enquanto mantém sua essência intacta, você está no caminho da prosperidade inabalável. Salomão venceu a escassez através da sabedoria, mas ele nos deixou o alerta. O mesmo conhecimento que te faz subir pode te fazer cair se você soltar a mão da humildade. Você pode vencer as dívidas, pode vencer o desemprego, pode vencer mas a maior vitória que você terá é manter o coração de aprendiz, mesmo quando o mundo te chamar de mestre, onde você tem sido autossuficiente demais na sua jornada financeira. Chegamos ao momento da verdade. Depois de entendermos o diagnóstico, compararmos os sistemas, revelarmos os pilares e navegarmos pela jornada da alma, a pergunta que resta é: o que eu faço agora com tudo isso? O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Caro, se você assistiu a esta série e não mudar um único hábito amanhã de manhã, você terá sido apenas um espectador da prosperidade alheia, enquanto a sua própria continua aguardando uma decisão. Salomão não. Foi um filósofo de poltrona. Ele foi um realizador. O plano de ação de Salomão não começou com um grande investimento na Bolsa de Valores de Jerusalém, mas com uma ação de conflito e ruptura. Para o novo entrar, o velho precisa ser expulso. O conflito que você enfrenta hoje não é contra o banco ou contra a economia do país. É um conflito entre o seu eu, que deseja segurança, e o seu eu que foi chamado para o domínio. O jeito errado que você foi ensinado a vida inteira diz: poupe tudo o que puder, por medo do futuro. O jeito de Salomão diz: plante estrategicamente porque você confia no futuro. Existe uma virada de chave fundamental que ocorreu quando Salomão decidiu edificar o templo. Ele não esperou as sobras para fazer o que era extraordinário. Ele separou o melhor, convocou os melhores e estabeleceu um cronograma de execução. A sua ação prática hoje começa com a categorização. Pare de tratar o seu dinheiro como uma massa única e sem forma. O dinheiro tem 3 destinos obrigatórios na sabedoria milenar: o sustento, o plantio e o legado. O erro fatal da maioria é comer a semente que deveria ser plantada e guardar o sustento que deveria ser desfrutado. O plano de ação prático que proponho, inspirado nos passos de Salomão, é dividido em 3 movimentos imediatos. Primeiro, estabeleça a ordem no caos. Você não pode governar o que você não mede. Liste cada entrada e cada saída, não como um exercício de privação, mas como um exercício de governo. Salomão conhecia o peso de cada talento de ouro que entrava em seus cofres. Segundo, identifique sua aliança de valor. Quem são as 3 pessoas que estão onde você quer chegar e como você pode servi-las ou aprender como elas? O isolamento é o cemitério da abundância. Terceiro, aplique o fator magnificência em algo pequeno hoje. Se você vai limpar sua mesa, limpe-a como um rei. Se vai entregar um relatório, entregue-o com a qualidade de quem constrói templos. A grande virada na vida de Salomão ocorreu quando ele parou de olhar para sua própria limitação e passou a focar na magnitude do projeto que tinha em mãos. Quando ele decidiu que faria algo tão grande que exigiria uma sabedoria fora do comum, a sabedoria veio. Talvez o motivo de você ainda não ter a sabedoria que deseja é porque os seus projetos atuais são pequenos demais e não exigem nada além do seu intelecto comum. Aumente a visão
e a sabedoria será obrigada a se expandir para alcançar o tamanho do seu sonho. O jeito certo de agir não é buscar o resultado imediato, mas honrar o processo de plantio. Salomão plantou árvores cujas sombras ele sabia que outros desfrutariam, mas foi justamente essa mentalidade de abundância que o tornou o homem mais rico de sua geração. A ação-chave dele foi o sacrifício inicial. Ele ofereceu 1000 holocaustos antes de pedir qualquer coisa. Ele demonstrou desapego antes de receber o apego das riquezas. Hoje, sua ação é simples, mas profunda. Escolha uma área da sua vida financeira que está em desordem e aplique o sistema de Salomão. Organize, busque instrução e haja com excelência. A prosperidade não é um evento que acontece com você, é um ambiente que você cria ao redor de si. Quando Salomão decidiu que o seu reinado seria o reflexo da ordem divina na terra, o ouro de todo o mundo começou a fluir para Jerusalém. Quando você decidir que sua vida será um reflexo da sabedoria e da excelência, os recursos que você tanto perseguiu começarão a bater à sua porta. Qual é o primeiro passo prático que você vai dar nos próximos 60 minutos?